Eu vou pedir que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler juntos os versículos 7 e 8. Esse texto será tanto o nosso ponto de partida, como o que a gente pode classificar uma espécie de trilho para a nossa reflexão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, qualquer que for a sua versão, você pode acompanhar comigo. O texto diz assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Meu Deus, suplicamos graça e favor do alto. Oramos que o Senhor nos permita nessa noite ter mais do que informação, mais do que apenas arrazoarmos no nível mental, ou, ó Deus, promover esclarecimento doutrinário. Nós oramos que a Tua Palavra fale e cale em nossos corações. Nós oramos que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado. Nós oramos, ó Deus, que além de clareza, que, ó Deus, procede da ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade, trazendo entendimento espiritual, revelação, compreensão. Nós oramos que além disso, que haja uma resposta de fé, que haja alinhamento, ó Deus, não apenas na doutrina, mas na resposta de comportamento de cada um de nós. E que a Tua Palavra, como o Senhor falou por boca do profeta, que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, ele usa a expressão no verso 8, celebremos a festa. Que festa é essa que ele está falando? Nós olhamos para o próprio versículo 7, antes da declaração do celebremos a festa, e ele diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ou seja, o Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado por nós. O apóstolo faz um link, uma relação entre a celebração da festa, um rito cerimonial da lei de Moisés, da antiga aliança, uma determinação divina que deveria ser celebrada anualmente, desde a sua primeira ocasião, que foi quando eles saíram do Egito, deixam de ser escravos de Faraó, se tornam agora o povo de Deus. Essa instituição divina foi estabelecida. O apóstolo Paulo agora faz uma alusão não só à Páscoa, mas aquilo que, como vamos explicar, era uma continuidade dessa festa, a chamada festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. E ele nos chama a celebrar a festa, não da forma literal como ela era feita na antiga aliança. Ele vai usar expressões como celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, ou seja, ele não fala do fermento literal, que literalmente era tirado dos pães. Ele simplesmente faz uma aplicação da simbologia disso para a vida espiritual, que nos é claramente ensinada a respeito da maneira de ser vivida no Novo Testamento e na Nova Aliança. Depois ele fala do fermento, do pão sem fermento, e ele o chama de o pão da sinceridade e da verdade. O fermento, como veremos aqui, é tratado como uma figura do pecado. E o apóstolo Paulo está dizendo que a melhor forma de celebrar o sacrifício de Cristo, que envolve não apenas sua morte, mas também sua ressurreição, porque a Bíblia diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Aliás, Paulo disse, no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a sua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A nossa salvação não provém apenas da morte de nosso Senhor, mas também da sua ressurreição. E quando eu e você olhamos para essa festa que deve ser celebrada, o entendimento e a aplicação é que a melhor forma de honrar o sacrifício de Cristo é celebrar o que Cristo fez por nós, é celebrar mantendo-nos longe do pecado, distantes do pecado, que, como veremos, é o que Paulo usa como figura quando fala do fermento. Então o tema da minha mensagem hoje é a festa da santidade. Eu quero falar de como eu e você devemos celebrar Cristo e o verdadeiro sentido da Páscoa na sua aplicação mais direta feita pelo Novo Testamento, e podemos chamar isso de uma festa de santidade.
Presume-se isso não apenas porque a Bíblia nos orienta a tirar o fermento da maldade e da malícia, né? Celebrar com os asmos da sinceridade da verdade, mas quando você olha o contexto dessa fala, ele envolve a questão do pecado. Se você voltar, por exemplo, no verso 1 de 1 Coríntios 5, a gente leu os 7 e 8 aqui, mas se você voltar no 1 para entender o contexto, você vai ver Paulo dizendo: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo não apenas denuncia esse escândalo que havia acontecido, mas ele diz no verso 2, vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. A Bíblia mostra que diante de pecado e queda, há sempre oportunidade de arrependimento e restauração para cada pessoa, mas quando falamos da comunidade dos santos e dessa vida em família, né, na perspectiva social, olhando para a igreja como uma sociedade, um ajuntamento de vários, há um padrão disciplinar para aqueles que não se arrependem. E Paulo está dizendo, vocês tinham que ter tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Verso 3, eu na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Depois de abordar esse contexto de um pecado dentro da igreja que não deveria ser tolerado, no verso 6 ele diz, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? E é depois de usar a analogia do fermento, como quem diz, se você tolerar só um pouquinho, o problema deixa de ser só o fermento e agora toda a massa será afetada por ele. Paulo está falando justamente a linguagem do problema que eles estavam vivendo. Essa pessoa que pecou, que não se arrependeu, ela deveria estar sendo disciplinada, né? Se apenas houvesse arrependimento, ela seria conduzida no seu processo de restauração. Então Paulo faz a pergunta, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? É depois de fazer essa pergunta que o apóstolo entra com a analogia do texto que nós lemos. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. E Paulo para de falar do assunto do pecado aí? Não. No verso seguinte, o 9, ele vai continuar falando exatamente da mesma coisa. Na outra carta, aliás, a gente costuma dizer que 1 Coríntios, na verdade, é pelo menos 2 Coríntios. E 2 Coríntios deveria ser pelo menos 3ª, porque na primeira ele já menciona a outra carta. Ele diz assim, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso, vocês teriam de sair do mundo. 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarente, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então Paulo arremata todo o assunto da disciplina, quem pecou e não se arrependeu, mas ele aproveita isso para trazer uma intervenção de ensino, de orientação clara, precisa, sobre como eu e você devemos viver, celebrando aquilo que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, fez por nós. E eu gostaria que a gente pudesse, portanto, começar entendendo o contexto dessa festa. O ensino prático que eu quero apresentar hoje é que santidade não deveria ser um peso, como alguns olham, e sim uma celebração, uma festa, E o contexto é relacionado por Paulo a partir da Páscoa e da festa dos pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? A Páscoa começava sendo celebrada com uma noite de banquete. Nessa noite se comia do cordeiro, se comiam ervas amargas, pães asmos, o fermento era tirado. Mas a partir daquele dia, durante 7 dias, uma semana inteira, ninguém poderia comer pão com fermento.
Embora o banquete, né, a Páscoa em si fosse celebrada no 14º dia de Abib, que era o primeiro mês deles, do dia 14 até o 21, durante 7 dias, ninguém comeria fermento. Não apenas não poderiam comer, mas como veremos no texto sagrado, nem sequer poderiam tê-lo em casa. Então não era só não consumir, sequer poderiam tê-lo por perto, né, ou dentro da própria casa. Durante a Bíblia você não vai ver muitas menções da festa dos pães asmos, porque ela nunca foi tratada como uma festa isolada, e sim como uma continuidade da Páscoa. Então a maior parte do tempo existe menção da necessidade, da importância de se celebrar a Páscoa. E um desdobramento dessa festa era a festa dos pães asmos. Então qual é? Eu quero abordar em primeiro lugar o contexto da festa. Em segundo lugar, nós vamos entender o motivo da festa. Para só em terceiro e último lugar, a gente discutir aqui quais são as consequências da festa. Se observá-la ou não, né? As consequências, o resultado. Então vamos começar pelo contexto. Quando falamos da Páscoa no Antigo Testamento, nós precisamos entender o paralelo, né, que é construído a partir dessas figuras em relação às verdades que nós vivemos hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 1, a Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. O que é uma sombra? Né? Quando eu estendo a mão aqui sobre a mesa que está no púlpito, eu vejo projetada a silhueta da minha mão. A sombra, na verdade, é uma interrupção do curso da luz. E quando eu olho para a sombra, ela tem exatamente a mesma quantidade de dedos. Tem exatamente a mesma disposição de dedos. O dedão está do mesmo lado na mão e na sombra. O dedo do mindinho também, do mesmo lado na mão e na sombra. Mas se alguém perguntar, é imagem exata? Eu digo exata não é. Porque na sombra não tem a cor da pele. Na sombra não tem a textura da pele. Na sombra não tem o 3D, o tridimensional, o redondinho dos dedos, mas é muito parecido, evidente. Quando eu olho para a sombra, eu consigo na hora detectar que é a projeção da mão. Por quê? Primeiro, porque os dois estão no meu campo de visão. Mas mesmo que eu tirasse a mão do campo de visão e olhasse só a sombra, eu ainda conseguiria fazer a conexão entre uma coisa e outra. Porque a mão, mesmo não estando no meu campo de visão, é uma figura conhecida da minha mente. Então quando eu olho a silhueta dos dedos, eu associo com a imagem da minha mente, imediatamente eu sei o que está projetando a sombra. Mas vamos supor que uma figura diferente da mão, um objeto desconhecido, estivesse projetando a sombra. E eu olhar só a sombra e aquilo que a projeta fora do campo de visão. Eu conseguiria entender o que era a sombra? Não. Quando é que a sombra faria sentido? Quando aquilo que a projeta entrasse no campo de visão e eu pudesse ver a relação entre aquilo e a sombra, eu diria, era isso projetando a sombra. Ou seja, o livro de Hebreus está dizendo que na lei nós não temos a imagem exata das coisas. O que nós temos aqui é uma sombra. Mas a pergunta é, o que é que projetava a sombra? A Bíblia diz sombra de bens vindouros. Tudo aquilo que ainda iria se cumprir e ser realizado em Cristo e que não era conhecido, projetava profeticamente, porque Deus, né, é um ser não só onisciente, conhecedor de todas as coisas, mas presciente. Então Deus que planejou toda a obra da salvação em Cristo, fez com que do futuro para o passado houvesse a projeção da sombra dos bens vindouros. Aquilo que ainda haveria de se cumprir e de se materializar, já projetava as sombras. Ou seja, quando nós temos a mudança de lei, todos os ritos cerimoniais são interrompidos. Eu gosto de dizer que o que acontece não foi uma mudança de plano, foi o cumprimento do plano. Porque nesse momento começam a ficar claras as figuras. Então vamos estabelecer um paralelo. Quando Deus realiza a primeira Páscoa, é a noite em que os israelitas vão sair do Egito, vão deixar de ser escravos de Faraó e agora se tornarão propriedade de Deus. Nós sabemos disso porque então logo eles saem, chegam lá no Monte Sinai, Êxodo 19, 5 e 6, nos mostra Deus dizendo para eles, vocês são a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Como é que eles saíram? Eles saem na noite em que o Cordeiro da Páscoa é morto. O seu sangue não apenas é derramado, mas eles precisaram colocar nos umbrais das portas. O que fala simbolicamente uma apropriação de fé daquilo que significava ser o sangue derramado de Cristo.
Quando chega no Novo Testamento, não só Jesus é chamado de o Cordeiro Pascal, mas a Bíblia diz que em 1 de Pedro 1, a partir do verso 18, não foi com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais. A Bíblia diz, mas com o precioso sangue. A moeda de pagamento do ato de compra era o sangue, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido na verdade antes da fundação do mundo, mas agora manifesto, revelado só agora, por amor de vocês. Há um paralelo? Então Cristo está para nós, da mesma forma como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. Assim como na noite em que o primeiro Cordeiro, na celebração da primeira Páscoa, né, o Cordeiro foi imolado, o sangue derramado, eles deixaram de ser escravos para ser propriedade de Deus. Eu e você também, por causa da morte de Cristo, deixamos de ser escravos. Eles estavam debaixo de um tirano humano, o faraó. Eu e você estávamos debaixo de um outro tirano espiritual. Satanás nos escravizava. Mas Colossenses 1,13 diz que Deus nos arrancou do império das trevas e fez de nós o seu povo, a sua propriedade. Em 1 de Pedro 2,9 a Bíblia diz o quê? Ela aplica sobre nós, a igreja, as mesmas falas que foram proferidas sobre Israel quando saindo do Egito chega no Monte Sinai. Ou seja, em 1 de Pedro 2,9 você tem uma citação de Êxodo 19, 5 e 6. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, o paralelo é claro. Nós olhamos para a Páscoa no Antigo Testamento e ela é a figura da redenção que a nação de Israel viveu, que prefigurava a redenção que eu e você experimentamos em Cristo Jesus. Deus diz, eu não quero que tudo isso que eu fiz seja esquecido. Então Deus diz, haverá uma festa que vai manter viva a consciência do que aconteceu e vai gerar em vocês uma resposta de gratidão. Quando você olha a obra de Cristo, não é diferente. Daqui a pouco nós vamos falar, mesmo durante a mensagem, sobre a ceia do Senhor que teremos ao final do culto. Deixamos a ceia para o final hoje, pelo contexto da mensagem. Jesus disse, vocês vão fazer isso em memória de mim. Ou seja, a própria ceia foi instituída na noite em que Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E ela entra como uma figura daquilo que era a Páscoa. Um momento de mesa memorial que gere recordação, consciência e expressão de gratidão daquilo que foi feito. Então quando o apóstolo Paulo está dizendo celebremos a festa, ele está dizendo ela não será feita exatamente nos termos literais em que era quando era parte de um rito cerimonial. Ele diz, mas agora ela terá sua aplicação no plano espiritual. E eu e você precisamos entender o paralelo. Em Êxodo, no capítulo 12, se você quiser pode tomar nota, se for rápido de endereço, acompanhe comigo a leitura. Êxodo 12, eu quero ler do verso 14 até o 20, algo que nos ajuda a entender a festa dos pães asmos, ou sem fermentos, que é o significado da palavra asmo, né, que acompanhava a celebração da Páscoa. Então Deus diz assim, 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tire o fermento das suas casas, não era só da massa, da casa. Pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia, vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tudo o que é chamado no Antigo Testamento de estatuto perpétuo não teria fim. Poderia até não continuar como um rito cerimonial, mas ele teria alguma continuidade, pelo menos no simbolismo. Então, por exemplo, a oferta de incenso no Antigo Testamento, ela é chamada de estatuto perpétuo. No Novo Testamento você não encontra uma oferta de incenso literal. Aliás, no ano 70, depois de Cristo, Tito, general romano, conduz a destruição de Jerusalém, do templo, e desde então nunca mais se ofereceu incenso no templo e na casa do Senhor. Mas no livro do Apocalipse, João fala que as orações dos santos são agora
o incenso oferecido diante de Deus. Então aquilo que era estatuto perpétuo, ou seja, a oferta de incenso não podia parar, continua se cumprindo hoje, quando eu e você estamos orando. Isso também nos comunica uma mensagem de que a oração, assim como o incenso era perfume, ela é agradável a Deus. Orar não é incomodar, nem perturbar a Deus. Orar é agradar a Deus, lembre-se disso. No Antigo Testamento você vê que Deus instituiu o rito da circuncisão, que era literal, feito na carne dos homens, né, de todo macho. Agora, quando chega o Novo Testamento, a Bíblia fala que a circuncisão não é mais na carne, sim no coração, e que ela acontece por meio do batismo. Ou seja, o rito cerimonial não continua de forma literal, mas aquilo que era estatuto perpétuo seguirá se cumprindo através do quê? Das figuras, da simbologia profética. E nós, quando falamos do pão sem fermento, não podemos olhar de outra forma. Então o texto diz, portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto estrangeiro como natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Pão sem fermento não era uma novidade. Essa expressão, os pães asmos, já existiam antes de Deus instituir essa festa. Por exemplo, quem vai parar no Egito, se multiplica, é a linhagem de Abraão. Em Gênesis 19, a Bíblia nos mostra Abraão recebendo alguns visitantes em sua casa. E quando o livro de Hebreus diz que alguns receberam anjos, hospedaram anjos sem saber, é uma referência ao que acontece com Abraão e com Ló. E a Bíblia diz que, entre outras coisas, Gênesis 19:3, ele mandou preparar pães sem fermento. Não era algo que se costumava comer, porque o que deixa o pão agradável é justamente o fermento. É ele que faz com que a massa cresça e, crescendo, que ela não fique dura. Se alguém aqui já comeu pão sem fermento, sabe que a massa não cresce, não desenvolve, ela fica densa, ela fica dura, é difícil de comer, não é agradável ao paladar. Então, normalmente, o pão só era feito sem fermento, num contexto específico, quando havia intencionalidade. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. A figura de um pão sem fermento já era conhecido, mas raramente praticado. Nessa aplicação espiritual, o fermento é visto como uma figura da maldade, da malícia, como lemos em 1 Coríntios 5, 6 e 7. E os asmos, figuravam sinceridade e verdade, ou seja, pureza, como vimos em 1 Coríntios 5, 8. O fermento não era tirado só do pão, mas também das casas. E Deus dizia, se alguém for encontrado com fermento em casa, não precisa nem estar no pão, nem ter comido. Ele será eliminado de Israel. É muito importante entender que desde as figuras da antiga aliança não havia tolerância para quem desobedecia a ordem de trazer fermento. A celebração da Páscoa tinha que ser sem fermento. Deus está dizendo, você quer mesmo quebrar o padrão, saiba o que isso vai te custar, você será eliminado do povo. Então, naquele tempo, era o tipo de crime, porque não podemos olhar para isso só como pecado. A lei de Moisés, no plano espiritual, era a palavra de Deus. No plano natural, social, era o Código Civil, penal, que regia a nação. Então Deus diz, punição, será eliminado. Não era só isolado do povo, ele simplesmente seria julgado e morto. E Deus estava dizendo, isso não está aberto à negociação. Será tratado dessa maneira, com toda a severidade. Então, em outras palavras, Deus está dizendo, não quer morrer, não bote fermento em casa, muito menos na massa. Essa tipologia precisa ser entendida do lado de cá. Mas antes da gente falar do motivo da festa, que é meu próximo tópico, era necessário falar do quê? De qual era o contexto, toda essa simbologia da festa. Dito isso, vamos passar para o motivo da festa. Eu disse que o tema da mensagem é a festa da santidade, porque, como vimos, o fermento é uma figura do pecado. E toda a celebração da obra de Cristo deve ser feita sem pecado, porque não faz o menor sentido você celebrar o perdão, a redenção dos pecados em pecado. Que festa seria essa? Dizer, Senhor, nós somos profundamente gratos pelo alto preço pago por Jesus para nos libertar do pecado. E a gente está aqui celebrando, se mantendo no pecado, que custou tão caro para o Senhor nos libertar. Qual o sentido disso? Então, toda a ideia se celebra sem fermento. Mas santidade
ela precisa ser devidamente entendida. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que ela não é requisito para a salvação. Nós somos santificados a partir da salvação. E não somos salvos porque somos santos. Aliás, a salvação, nela não tem nada a ver com nenhum tipo de mérito. Ela é baseada na obra de Cristo. Mas eu e você que somos alcançados, devemos depois dar uma resposta de santificação a Deus. Ou seja, o processo iniciado na conversão deve continuar. Foi o que Jesus falou àquela mulher apanhada em flagrante adultério. Trouxeram a mulher até Jesus e disseram, na lei Moisés mandou que seja apedrejado. O que é que o Senhor tem a dizer? Jesus dispara uma frase que nunca esteve na lei de Moisés. Ele diz, aquele dentre vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Comece a execução. Apesar da exigência de Jesus não estar na lei, aquilo fritou a consciência dos seus ouvintes. E a Bíblia diz que um por um, começando pelos mais velhos, eles começam a se retirar. Não acredito que aquela turma, da noite para o dia, ficou contra a lei de Moisés. Mas imagino que eles começaram a pensar, eu é que não tenho moral para isso, espero que alguém o faça. Depois o outro, depois o outro. Um dia alguém me perguntou, pastor, por que o senhor acha que começou dos mais velhos? Falei, para mim é uma questão de probabilidade estatística. Quem viveu mais, pecou mais, simples assim. Mas aí Jesus faz a declaração para essa mulher, que é a revelação da graça no Novo Testamento. Eu não te condeno. Mas Jesus também diz, vá e não peques mais. O problema é que hoje em dia muita gente está tentando reduzir a graça à primeira parte da frase. Eu não te condeno, mas Jesus não falou só isso. Para a mesma pessoa, no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo contexto, ele também diz, vá e não peques mais. Basicamente, Jesus está dizendo, quando você vem a mim e já chega em pecado, a única coisa que eu posso fazer pelo pecado que você já cometeu, é não só te perdoar, é te justificar. A maioria de nós ainda não entendeu o que é justificação. A maioria de nós imagina o perdão mais ou menos nos seguintes termos, né? Deus olhando para mim, para você lá do céu e resmungando algo mais ou menos assim. Eu vou fingir que eu não me lembro do que vocês fizeram no verão passado. Mas isso não é o perdão. Deus não varreu as coisas para debaixo do tapete. Na verdade, o que ele fez é um ato de justificação. O que significa ser justificado? É ser tornado justo. Quem é o justo? Justo é quem não errou. Então eu e você precisamos parar de acreditar que ser justificado é algo para o dia da conversão, do dia da conversão para frente. E se eu te disser que a justificação também é retroativa, da conversão para trás. Tente imaginar que toda a sua vida foi filmada. E você resolveu assistir o filme não, o seriado da sua vida, né? E você decide dar uma olhada naqueles episódios da sua história dos quais hoje em Cristo você mais se envergonha. Você sabe que foi perdoado, mas você se envergonha de ter feito. E de repente você vai assistir essa série de vídeos no streaming, no banco de dados lá do céu. Sabe qual seria a sua surpresa? Você ia ficar chocado. Porque você ia dizer, peraí, o ator principal ainda sou eu? O cenário é o mesmo, que as coisas aconteceram no mesmo lugar. Mas você ia dizer, alguém editou esse filme. Alguém mudou o script. Porque se você assistisse hoje, você não cometeu nenhum pecado. Aos olhos de Deus, você não foi só perdoado do que você fez. Você foi justificado como se nunca tivesse feito. Quem está entendendo? Mas o mesmo Jesus que dá essa notícia maravilhosa e diz, não há condenação para quem foi justificado, também diz, vá e não peque mais. Então ele está dizendo, eu não quero resolver só o seu passado. Eu quero mudar o seu presente e o seu futuro. E o que significa não pecar mais? Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 4, a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei, desobediência. Então Jesus está dizendo a essa mulher, o pecado é desobedecer a lei de Deus. A partir de hoje você não será condenado de tudo que desobedeceu. Mas a partir de hoje, eu quero que você comece a obedecer. Então nós precisamos entender que santidade não é assunto secundário ou periférico no plano e no propósito de Deus. De forma alguma. A Bíblia diz em Efésios 1,4 que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santidade, que é o resultado do processo de santificação, é o cerne do propósito de Deus para a criação do homem. Então eu e você temos que entender e viver isso. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando falamos santidade, embora ela não seja o requisito, ela deveria ser a consequência. Também deveria ser uma resposta de gratidão a Deus. Em Lucas, no capítulo 7, dos versos 36 a 50,
Jesus tem um episódio, porque ele está na casa de um homem religioso que não o tratou como deveria. E a Bíblia fala de uma mulher pecadora que entra, expressa toda a sua gratidão, mas julgaram não só a mulher, como Jesus. Alguém resmunga, se esse homem fosse profeta, saberia quem é a pessoa que o tocou. E aí Jesus simplesmente vira para o dono da casa e fala, olha, eu tenho uma pergunta para te fazer. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 50 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho. Então devia menos de 2 meses de salário. O outro devia 500, 10 vezes mais. E diz, ambos foram perdoados. Quem que vai amar mais o credor que os perdoou? A resposta foi, suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Jesus diz exatamente. E diz assim, aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Mas aquele a quem muito perdoa, muito ama. Quando você olha só o contexto dessa parábola, pode parecer que Jesus está falando da ficha corrida. Aqui tem o termo ficha corrida. Antigamente, quando a gente ia puxar a criminal, no interior de São Paulo, onde me criei, a gíria era chamar isso de a capivara. Ia puxar a capivara, a ficha corrida criminal, né, da pessoa. Então estava lá todo o histórico do que fez de errado ou a ausência do que fez. Então, às vezes, a gente imagina que Jesus está falando de uma espécie de ficha corrida. Então, quem pecou muito e foi mais perdoado sempre vai amar mais do que aquele que não pecou quase nada. Esse, para mim, era um dos textos da Bíblia que mais me soavam injustos. Porque eu nasci e cresci num lar cristão. Eu tentei corresponder e andar em toda a luz daquilo que me foi orientado. Aí eu pensava, agora eu não posso amar, que nem o outro doido que esculhambou tudo. Eu dizia, Deus perdoar o cara que fez uma coisa errada, ótimo. Mas eu nunca poder amá-lo só porque eu não quis errar, é injusto. Na verdade, Deus me fez entender que a orientação de Jesus não está falando sobre quem pecou mais no sentido de quantidade. Quando você olha para o desenho bíblico, você vê o mesmo Paulo dizendo que ele era irrepreensível, de acordo com a justiça que é na lei. Você vê Paulo dizer que ele era o pior de todos os pecadores. Como é que se mede isso? Na verdade, o que Paulo falava não é do quanta coisa errada você fez, é do quanto você se arrepende. O arrependimento tem níveis diferentes, e uma percepção profunda de arrependimento te faz entender um nível profundo de dívida. E no nível em que você percebe a dívida perdoada é que haverá gratidão a Deus. É por isso que tornou um problema para nós um evangelho moderno que não prega mais arrependimento. Se as pessoas não precisam de arrependimento, eu costumo perguntar, por que é que precisam de salvação? Se elas não estão trazendo nada errado na sua vida, desalinhada com o plano e o propósito de Deus, por que precisariam de salvação? Então, por que é que nós vamos continuar pregando salvação se não tem a mensagem de arrependimento, que é o reconhecimento da condição de que a gente precisa da salvação? Mas de alguma forma, aos poucos, a gente está sabotando verdades importantes que promoveriam uma consciência diferente em resposta a Deus. O arrependimento é uma delas. Quanto mais profundo for o seu arrependimento, que te dará a capacidade de entender o quanto você devia a Deus, maior será a sua resposta de gratidão a Deus. Quando falamos de uma festa de santidade, nós estamos falando de algo que deveria ser uma resposta de gratidão a Deus. Quem está entendendo? Nós usamos a expressão dívida de gratidão. Alguém que te fez coisas muito boas faz com que você se sinta devedor para com ele. Eu já fiz coisas por algumas pessoas que eu não faria pelas demais. Já me arrisquei. Eu lembro de uma ocasião que Kelly e eu tomamos uma decisão de ser fiadores no empréstimo de um amigo. Se ele tivesse algum imprevisto, não pagasse aquilo, a gente perdia a casa. E a nossa pergunta foi, nós estamos dispostos a perder a casa por essa pessoa, caso ela não consiga? E a nossa resposta foi, estamos. Por quê? Sempre foi o cara que nos ajudou. Desde que nós nos casamos, cada aluguel de casa que tivemos que fazer, ano após ano, no início a gente mudava muito, ele tomava a dianteira, nós nunca pedimos nada. Ele dizia, pastor, o senhor vai precisar de um fiador com imóvel, conte comigo, meu nome está à disposição, eu confio no senhor. Imprevisto acontece, se acontecer nós estamos juntos, eu pago a conta contigo. Quando chega a hora que ele precisa, eu olho para minha esposa e falo, não consigo dizer não, ela falou, nem eu. Eu falei, se fugir ao controle dele? Ela falou, nós vamos usar a mesma lógica que ele usou conosco. Estamos juntos, porque der e vier. Agora, não faria isso para qualquer pessoa. Até porque a Bíblia tem recomendações sobre você ser cauteloso com isso. Eu já vi gente enterrar o bom nome de uma vida inteira, simplesmente porque emprestou o nome para qualquer um. Mas quando falamos da dívida de gratidão, é aquela inclinação a responder algo diferenciado. E quanto mais eu e você entendemos o que Deus fez,
maior deveria ser a nossa consciência de dívida. O apóstolo Paulo diz, eu sou devedor. Quando ele fala da pregação do Evangelho, ele entendia, eu fui alcançado pelo Evangelho. Eu tenho uma dívida de gratidão. Eu preciso pregar o mesmo Evangelho e corresponder com o meu Salvador. Quem está entendendo? Então, quando chegamos no Novo Testamento, o paralelo dessa Páscoa celebrada no Antigo, ele acontece na ceia. Jesus, na última ceia, não era uma ceia qualquer, era a ceia da Páscoa. Há vários elementos que estão na mesa e que eram parte daquela ceia. Eles comiam o cordeiro assado, eles comiam ervas amargas, o pão sem fermento estava lá. Mas de todos os elementos que estavam lá, Jesus deu destaque somente a 2, para que a gente usasse de forma literal. A Bíblia diz que ele parte o pão e que ele faz menção do cálice, onde havia o fruto da vide. Ele diz que o pão representa o seu corpo e que o cálice representava o seu sangue. Então em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Depois, quando chegamos no verso seguinte, o 27, nós vemos também que apesar de haver uma clara repetição do que Jesus mandou fazer, no sentido de comermos do pão e bebemos do cálice, o apóstolo diz assim, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que significa comer do pão, beber do cálice indignamente? É só a gente continuar a leitura, verso seguinte, 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, e agora Paulo vai trazer as instruções finais, ele diz no final do verso 34, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Paulo não só introduz a ideia de juízo, mas ele diz que o juízo se manifestaria quando alguém participasse da ceia de modo indigno. Quando ele fala, cada um examine a si mesmo, a dignidade ou indignidade, está falando do quê? Está falando de andar nos princípios de Deus ou não. Não faz o menor sentido você celebrar o perdão dos pecados em pecado. Aí nós passamos a acreditar que o que Paulo estava tentando tornar santo e respeitável era a ceia. Por que eu digo isso? Porque você vê muito crente quando chega o dia da ceia. Se deu um BO, aqui usa a expressão BO, boletim de ocorrência. Se deu um BO em casa, marido e mulher brigaram, o cara diz, não posso tomar ceia, porque eu estou numa condição indigna. Né? Se fechou o tempo com os filhos e houve algum nível de discórdia, mágoa que não está resolvido, o cara pensa, não posso fazer isso. E aí a lista pode ser enorme, mas a pessoa respeita a ceia, não toma. Depois no outro mês ele está com outro BO, não toma. Depois no outro, ele está respeitando a ceia, mas a pergunta é, ele está respeitando o Cristo que deveria ser celebrado? Claro que não. Porque a Bíblia diz, examine-se o homem e assim coma. A Bíblia nunca diz que o exame e a constatação de uma falta de dignidade era motivo para não comer. Mas pastor, não pode comer indignamente. Sim, você examina. Se percebe que tem algo indigno, você resolve. Você arrepende, joga fora isso da sua vida, para que você possa comer. Agora, que ideia é essa de que então eu não como e continuo em pecado? Como é que você está honrando Jesus? Você pode estar honrando a ceia, mas não o Cristo que seria celebrado na ceia. Porque para honrar o Cristo que é celebrado na ceia, a gente tem que jogar fora aquilo que trouxe indignidade, em vez de manter na nossa vida. Quem está entendendo? Então, nós criamos uma mentalidade que nos leva fora da essência do que é a celebração. Pastor, eu errei, arrependa e conserte. A palavra pecado, no hebraico do Antigo Testamento, ou no grego do Novo, as línguas originais, ela tem a ideia de perder o alvo. Não acredito que o crente acorde de manhã resmungando, hoje é dia de maldade, o que eu posso fazer para ofender a Cristo?
Mas quando você percebe que tropeçou, qual deveria ser a atitude? Imediata, arrependimento e conserto. Então, quando entendemos isso e houve conserto, nós vamos celebrar. O que nós não podemos é celebrar o perdão dos pecados em pecados. O que nós não podemos é celebrar a Páscoa com fermento. Porque aí é cuspir na cara de Nosso Senhor. É dizer para Ele, não importa o quanto o Senhor sofreu, o sacrifício, o preço pago, eu estou me lixando porque o Senhor fez. Porque o Senhor fez tudo isso para me tirar do pecado, e eu quero continuar no pecado e vou ficar. Como é que isso é uma celebração de gratidão? Tenta imaginar um desenho parecido. Você vai a um sacrifício enorme por alguém, a pessoa se comporta como quem não está nem aí com o que você fez, mas está sorrindo na sua frente dizendo que é grata. Alguns de nós pecaríamos se estivéssemos diante de uma cena dessa. Então, quando a gente entende não só qual é, né, a tipologia, o contexto da festa, mas a gente entende o motivo, a essência do que deve ser aplicado, nós vamos perceber, não celebra a redenção em pecado. Em Êxodo 34, 25, Deus diz, não ofereço o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não era só na Páscoa. O fermento nunca podia estar presente em nenhum sacrifício pelo pecado. Porque não faz o menor sentido celebrar perdão de pecados em pecado. Dito isso, vamos terminar com as consequências da festa em terceiro lugar. Quais são as consequências? A observância ou não da festa tem consequências. A gente pode falar da consequência de se observar a festa e celebrá-la, e por outro lado a consequência de não se observar. Consequência de observar é a intimidade com Deus. O plano e o desejo do Criador desde o início é que o ser humano não o conheça apenas de forma distante ou superficial, mas que seja íntimo dele. Você pode dizer amém? Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. Quando Deus cria e estabelece o primeiro casal no jardim, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal, estava todo dia visitando os dois. O que é que Deus estava sinalizando? Eu quero ter comunhão com vocês, relacionamento, eu quero ser um Deus próximo. Agora, apesar do pecado ter comprometido isso, no plano de Deus, não houve uma desistência da parte de Deus, Ele não jogou isso fora. Em João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, isso é a definição de não pecar, porque o pecado é transgredir a lei e os mandamentos do Senhor. Então ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele diz, eu também o amarei e me manifestarei a ele. O amarei aqui, a Bíblia não está pregando que o amor de Deus é condicional ao nosso comportamento. Romanos 5 diz que Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Mas esse eu também o amarei, o eu também, o Senhor está falando de reciprocidade. Já que você está se dedicando a mim, se voltando a mim de coração, eu também vou me voltar a você de coração. Aqui não é para oferecer salvação. Você só está guardando o mandamento porque foi salvo, empoderado pelo Espírito Santo para isso. Então, eu também o amarei, ele acrescenta, e me manifestarei, me revelarei a ele. Eu gosto de uma frase de John Bevere, que ele cita no livro Kryptonita, que santidade não é um fim em si mesmo. Santidade é uma ponte para a intimidade com Deus. Quando eu e você decidimos andar em santidade, uma ponte para o relacionamento íntimo com Deus é criado. E nós precisamos entender que esse é o resultado. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz no verso 1, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que significa aperfeiçoar? Se na conversão eu e você já tivéssemos sido inteiramente santificados, não tinha mais nada para aperfeiçoar. Mas porque nós recebemos apenas uma santificação inicial, mas ainda há outra progressiva que cresce, então nós temos que nos dedicar a ela. Mas ele começa o verso 1 do capítulo 7 com a frase, portanto, meus irmãos. Esse portanto é uma palavra de ligação. Poderia entrar como porquê na categoria aqui de conjunção explicativa. É um elo entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. E aí para isso nós precisamos entender que tem um contexto. Quando ele diz, portanto, meus amados, tendo tais promessas, quais promessas?
para entender esse versículo, você tem que ler os anteriores. Aliás, eu costumo dizer que o crente ele tem um defeito lendo a Bíblia. É a leitura fragmentada. Você sabia que a Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos e versículos que nós temos? Paulo escreveu uma carta inteira. Ele não estava preocupado em dividir ponto a ponto. Essa divisão, ela é recente na história. Pastor, o que significa recente? Ela aconteceu em dois momentos. Primeiro houve uma divisão em capítulos, depois houve uma divisão em versículos. Qual era o propósito disso? Nos ajudar a achar o que está escrito onde. Fazer a referência que o camarada abre lá, ele checa e fala, está aqui mesmo. Porque com um texto tão grande, como é que a gente poderia conferir? Então essa divisão em capítulos aconteceu no ano 1200 da era cristã. A divisão em versículos depois do ano 1500, que o Brasil já descoberto. Aí nós passamos a ter essa divisão na Bíblia. Então o que eu e você precisamos entender é que às vezes a leitura fragmentada nos atrapalha. Hoje vou ler o capítulo 7. Portanto, meus irmãos, tendo tais promessas. Que promessa? O cara nem lembra, faz tempo que ele leu o capítulo 6, se é que leu. Porque às vezes a gente vai aleatório. Hoje eu vou nesse capítulo. E aí a gente não pega a ideia toda. Então, quais são as promessas? Vamos voltar 3 versículos. Os versos 16, 17 e 18. São os últimos 3 de 2 Coríntios 6. Paulo pergunta, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Aqui é uma promessa. Habitarei e andarei entre eles. Eu vou ser o Deus deles. E eles vão ser o meu povo. Aqui Deus não está prometendo só ser o nosso Deus, mas um Deus próximo. Eu andarei entre eles, habitarei no meio deles. Agora o 17. Por isso, justamente por ter prometido isso, o Senhor diz, saiam do meio deles, separam-se deles. Estava falando dos ímpios. Não toquem coisa impura e eu os receberei. O Senhor está dizendo, para que meu plano funcione, vocês têm que se manter longe da sujeira do pecado. 18. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Então não importa se estão falando de um Deus que diz, habitarei entre eles, andarei entre eles. Se Ele está dizendo, eu os receberei. Se Ele está dizendo, serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e filhas. Todas são promessas de proximidade. Então quando o texto diz, portanto, meus irmãos, tendo tais promessas, proximidade, acesso à intimidade, purifiquemo-nos de toda impureza. Ou, falando na linguagem da epístola anterior, celebremos a festa. Não com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, qual é o resultado de celebrar a festa da santidade, andar em santidade? Intimidade com Deus. Agora, qual a consequência de não observar? Nós lemos os versos 28 a 31 de 1 Coríntios 11. E aí nós temos aqui, claramente, Deus expondo a questão do juízo. Ele diz que quem beber o cálice do Senhor indignamente, ou comer o pão indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, é culpado. E o texto diz que quem faz isso e não discerne o corpo, bebe juízo para si. Que juízo é esse? Há muitas formas de se manifestar. No 30, nós vimos que Paulo diz, por isso há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A palavra dormir aqui é uma referência a morrer, o estado em que o corpo fica até o dia da ressurreição. Então a Bíblia está falando de gente que poderia sofrer no corpo. Da mesma forma, como Paulo em 1 Coríntios 5, antes de falar de celebrar a festa, ele fala daquele imoral na igreja de Corinto, que ele diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Mas ele termina dizendo, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, mesmo quando Deus julga, Deus não começa julgando a pessoa no sentido de dizer, não tem mais chance. O que nós vemos é Paulo dizendo, eu acho que é no verso 32, exatamente, ele diz, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O julgado é diferente do condenado. E diz, ainda tem nos níveis iniciais de juízo uma expressão de misericórdia que te poupa da condenação maior. Qual é? Paulo diz, para que o corpo, a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Muitas vezes a pessoa vai colher o resultado de um juízo por uma vida deliberada em pecado, em circunstâncias, mas ainda assim, por meio disso, Deus está chamando ao arrependimento, para que a salvação não seja comprometida. Quando a gente olha para esse desenho na Escritura, vai ficar claro uma repetição do assunto.
Eu gosto de dizer que Deus não tem prazer numa igreja que tolera o pecado. Quer tolerar o pecado? Não estou falando de uma igreja onde todo mundo peca. Mas muitas vezes a gente vê pessoas e a gente olha quase como quem está dizendo que está tudo bem. A falta de repreensão, de confronto, de disciplina sugere que de alguma forma nós estamos meio que aceitando. Olha o que Deus diz, o que o Senhor Jesus diz em Apocalipse 2, versos 19 e 20. Carta à igreja, se não me engano, de Tiatira. E o Senhor está trazendo essa advertência que não pode ser ignorada. Ele diz: conheço as obras que você realiza, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Primeiro Deus fala com a igreja que tolera a mulher. Agora é o que ele vai dizer no verso, a partir do 21 ao 23. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Tem muita gente quando peca e não é julgado de imediato, que ele acha que se safou. Mas ele confunde a longanimidade, que é a paciência de Deus, ele confunde com impunidade. É meio que aquela conclusão do não deu nada não. Mas longanimidade não deveria ser confundido com impunidade. Porque quando a longanimidade, a paciência de Deus, não é utilizada para arrependimento, em vez de impunidade, o que nós teremos é julgamento. Deus diz, verso 22, eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei todos os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Primeiro ele confronta o grupo que tolera. Depois ele vai falar do pecado da mulher que não quis se arrepender, que estava esgotando o tempo, e ele iria julgá-lo. Depois ele diz que esse efeito sobre a mulher, mesmo se não levasse ela ao arrependimento profundo, no mínimo seria algo didático para todas as igrejas. O que você acha que aconteceu na igreja em Jerusalém, Atos 5, quando Ananias e Safira caíram mortos? Se você olhar para o texto bíblico, você vai ver que Deus não apenas julgou um casal que pecou e não se arrependeu. O que você vai perceber no texto bíblico é que houve um impacto, um desdobramento didático. O verso 11 de Atos 5 diz: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Então Deus julga, confronta os que toleram, a própria pessoa, anuncia o nível de juízo que vai praticar e diz: espero que o resto de vocês aprenda com os erros dos outros. A gente fala muito sobre aprender com os erros, mas é mais sábio aprender com os erros dos outros do que os nossos. Alguém já errou antes. Para que você não precise errar de novo e aprender a mesma coisa. Mas basicamente o que a Bíblia está nos mostrando é que a falta de arrependimento, que nos leva a um estilo de vida onde nós estamos tentando preservar fermento, fará com que sejamos julgados, talvez até no nível extremo de ser eliminado do povo. Aonde isso nos leva? Nós precisamos entender a combinação de amor e temor. Jesus diz: aquele que tem os meus, esse é o que me ama. Mas as pessoas normalmente falam que tudo que você precisa para viver a obediência é amor a Deus. E eu pergunto para algumas pessoas: mas você tem certeza que o seu amor é infalível? Porque quando ele fala com o anjo da igreja de Éfeso, ele diz que eles perderam o primeiro amor. O amor é a essência da nossa obediência e da santificação. Mas em algum momento ele pode ser avariado? Sim. Então o que é que eu e você também precisamos? O Novo Testamento fala sobre sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Quando Jesus fala o que ele fala aqui nesse texto de Apocalipse: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, retribuirei a cada um segundo as suas obras. Ele está falando de temor. E a pergunta é: pastor, eu deveria ter um ou outro? Eu digo, não é um ou outro, é os dois. Se você me perguntar se eu fui um filho obediente, eu vou dizer que sim. Porque eu mais obedeci do que desobedeci meus pais. Então eu estou mais para o terreno da obediência. Se você me perguntar que essa obediência que prevaleceu sobre a desobediência, pelo menos no volume de decisões, ela foi baseada em amor ou temor? Vou te dizer os dois. Teve momentos que eu não errei porque eu não queria desonrar meus pais.
Teve um momento que eu não estava muito preocupado se iria desonrá-lo. Mas o temor de como eles lidariam comigo depois daquilo me fez escolher não fazer. Em especial do meu pai, que sabia corrigir bem mais do que mamãe. Mamãe era amadora, papai era profissional. Por que eu estou dizendo isso? Eu vi uma pessoa outro dia falando, a obediência tem que ser baseada no amor e não no temor. Eu falei, a Bíblia ensina os dois. Hebreus no capítulo 12 diz, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, por meio da qual sirvamos a Deus com reverência e santo temor. Mesmo onde tem a graça, o temor tem que continuar lá. Mas eu gosto de dizer que a combinação amor e temor, ela está muito parecida, falando uma ilustração moderna, com a de alguém que pula de paraquedas. Todo paraquedista pula com 2 paraquedas. Isso é norma, é lei e procedimento de segurança a ser seguido. Todo paraquedista, além do paraquedas normal, tem também um paraquedas de emergência, o chamado popular paraquedas reserva. Um dia desses conversei com um amigo que tem uma experiência com um paraquedista muito maior do que a minha. Ele tem não sei quantas centenas de saltos e eu não tenho nenhum. Então, a experiência dele é maior do que a minha. Mas eu gosto de falar isso para imaginar a cara de vocês acreditando por alguns segundos que eu já fui paraquedista. E não fui. Eu perguntei para ele, falei, amigo, o que você pode me falar sobre o paraquedas reservas, o de emergência? Ele falou, Luciano, é o tipo de paraquedas que nenhum paraquedista quer usar. Eu falei, não quer usar pelo medo de falhar o primeiro, vai falhar o segundo? Ele falou, não. Falei, Luciano, a probabilidade do segundo falhar, ela é tão mínima, tão mínima. Ele falou, não dá para dizer que é impossível, mas é uma coisa tão mínima que se acontecer um acidente e falhar os 2, vai se abrir imediatamente uma investigação, porque existe suspeita sempre de sabotagem ou de uma deliberada negligência. Eu como assim? Ele falou, Luciano, o velame, o tamanho do paraquedas de emergência é bem menor do que o comum. Ele tem um desenho, desde o tipo de tecido, a forma que dobra, que é para abrir e abrir depressa. Ele não vai enroscar. Aí eu falei, mas então por que ninguém quer que ele abra, se não é o medo? Ele falou, Luciano, porque diferente do primeiro, ele não foi desenhado para você descer naquele voo panorâmico, tranquilo. A ideia dele é só evitar que você despenque feito um tijolo. É salvar a sua vida. Mas se você não souber descer com ele, tem treino específico, você também se arrebenta, ainda que termine vivo. Porque como ele é muito menor, você desce numa velocidade diferente, o ritmo é outro. Ele falou, então ninguém quer ter que usar aquilo. Mas quando precisa, é grato que está lá. Eu lembro quando ele terminou de explicar isso, eu pensei, o temor é o paraquedas reserva. É bem mais confortável você descer no amor. Mas se em algum momento faltar o amor, que pelo menos o temor salve a sua vida. Amém? Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. A santidade é um tema muito recorrente nos meus ensinos e mensagens. Desde que comecei a entender na doutrina bíblica a sua importância. Eu lembro de um dia que uma pessoa, obviamente, com grandes distorções doutrinárias, veio me confrontar e falou, você está botando peso no povo, pregando santidade. Eu falei, peso para você que não tem compromisso. Porque em 1 João 5,3 a Bíblia diz, seus mandamentos não são penosos, não são pesados. A ideia de Deus nunca foi que santidade fosse um peso. A ideia de Deus é que santidade seja uma festa. Quem está entendendo? Até porque o que eu e você vamos desfrutar em Deus é uma festa. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, a Bíblia diz com toda a clareza que nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Não estou falando sobre tentar ser digno pelo comportamento. Nenhum de nós era digno de coisa nenhuma que Deus nos deu. Ele nos deu pela sua graça. O que eu estou falando é que a gente não vai se dedicar a Deus numa vida de santidade para merecer coisa nenhuma. Nós vamos fazer isso porque Ele merece. Um dia alguém falou para mim, sua preocupação com santidade é para tentar merecer alguma coisa? Eu falei, não, cabeção, é porque Deus merece. É uma festa, é uma resposta de gratidão, é uma expressão da nossa dívida de gratidão para com Ele. Então viver de modo digno do Evangelho não é tentar ser digno para ser salvo, é dignificar
o Evangelho, que nos deu dignidade quando nós não tínhamos. Não é tão difícil de entender. É só ter um coração de querer honrar e agradar a Deus, que as coisas ficam fáceis de se entender.